Quando a gente fala da distopia cyberpunk, a gente olha para dois aspectos da sociedade moderna: o high-tech e o low-life, que significa basicamente a alta tecnologia e a baixa qualidade de vida. E bom, esse termo se popularizou muito no início dos anos 80, principalmente em obras de ficção científica, mas como a gente bem sabe, a arte imita a vida, ou pelo menos retrata de uma forma um pouco mais exagerada a realidade como a gente vê. E quando a gente fala do Brasil, onde ele se encaixa no meio dessa distopia? Bom, esse vídeo aqui é uma reflexão sobre onde a gente vai parar, tanto como sociedade quanto como indivíduos. E bom, eu não acompanho tanto a cena da política no Brasil, mas de vez em quando a gente precisa sair da caverna para ver a luz do dia, tá ligado? E numa dessas eu me deparo com algumas notícias sobre a taxa de desemprego, a taxa de pessoas endividadas, a baixa qualidade de educação e, é claro, a alta da criminalidade. Sem falar, é claro, na quantidade absurda de imposto que vem sendo criado aí nos últimos anos, no atual governo. Enfim, eu não gosto muito de falar sobre política, nem religião ou esporte, não só porque são coisas das quais eu não entendo muito, pra não dizer que porra nenhuma sei, mas também porque são assuntos que dividem muito as pessoas. É bem provável que você conheça algum fanático político, cuja única fonte de pesquisa é o grupo do Zap, que é bem comum hoje em dia. Mas enfim, não dá pra viver sempre isolado do restante do mundo, né? De vez em quando a gente tem que sair da caverna pra poder olhar e contemplar o caos ao nosso redor, né? Bom, como eu sou muito aficionado pelo gênero cyberpunk, eu não consigo deixar de traçar um paralelo da realidade da distopia do Brasil com a disparidade da alta tecnologia em contraste com a baixa qualidade de vida. E quando eu falo da alta tecnologia, eu não falo da tecnologia em geral, até porque nesse quesito o Brasil não tem tantos destaques que são referência mundial, mas existem sim exceções, como por exemplo a Petrobras no segmento de extração de petróleo, ou a Vale, né, líder em mineração e exportação de minério de ferro, mas esses são exemplos isolados, não dá para usar eles como parâmetro. Mas por algum motivo o Brasil não é reconhecido em nada, além de escândalo de corrupção, baixa qualidade de educação e alto índice de criminalidade. E bom, é só você olhar as notícias e sair um pouco na rua que você vai conseguir observar um pouco desses traços que eu acabei de mencionar. O Brasil já não é mais conhecido como o país do futebol, do samba, né? As terras tupiniquins agora não tem mais o valor que já teve um dia, aos olhos do restante do mundo, né? E bom, poderia ser hipócrita e jogar a culpa toda no Estado, e aqui eu entro num ponto muito complexo, mas que explica muita coisa do porquê o Brasil é o que é. E existe um fator muito importante nessa equação que me faz pensar que é aqui que começa o problema da sociedade brasileira, que é o famoso bostileiro médio. E com certeza esse é o maior motivo pelo qual eu me distancio do restante do mundo, né, e tento focar só no meu crescimento pessoal e financeiro, até porque eu acredito que o crescimento de uma sociedade ele começa a partir do crescimento do indivíduo. Mas enfim, falta de educação, senso crítico, falta de civilidade, famoso kkk leve vantagem, né? Vandalismo, né? E aí inclui pichação, barulho de moto, né? O famoso grau, enfim, essas coisas é que constituem a característica de um bostileiro médio. E aqui eu trago uma grande reflexão e o principal ponto desse vídeo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar da expressão filosófica: o que veio primeiro, a galinha ou o ovo? E aqui eu faço uma analogia. O que veio primeiro, a burrice e o mau caratismo do brasileiro médio ou a corrupção da classe política e do Estado? E bom, o que resume bem as características do bostileiro médio são a ausência de educação intelectual sólida e de uma base familiar estruturada, o que gera um vácuo formativo, no qual o indivíduo cresce sem referências consistentes de disciplina, responsabilidade e propósito. E é essa falta de perspectiva de vida que abre o espaço para a ignorância, não apenas no sentido de desconhecimento acadêmico, mas também na incapacidade de refletir criticamente sobre as suas escolhas e consequências. Esse quadro, aliado à falta de bom senso e civilidade, conduz então à adoção de condutas oportunistas, onde prevalece a lógica do malandro, que busca sempre levar vantagem sobre os outros, em vez de construir uma relação pautada na ética e no respeito. Então será que é aqui que começa o princípio da bostileiralidade? Ou será que existe algo mais profundo por trás disso? Essa ausência de formação intelectual e de uma estrutura familiar consistente, ela não só fragiliza o caráter individual, mas também compromete a qualidade das instituições públicas, quando esses indivíduos ascendem aos cargos de poder. Então, sem valores firmes de disciplina, responsabilidade e ética, aqueles que alcançam posições no funcionalismo ou na política, eles acabam se tornando alvos fáceis da ganância e da sedução pelo poder. Logo, esse vácuo formativo que eu mencionei anteriormente, ele cria lideranças despreparadas e vulneráveis ao oportunismo, que ao invés de utilizarem o cargo para servir a um bem comum, passam a reproduzir a lógica do malandro, né? Buscar vantagens pessoais, acumular privilégios, né? Perpetuar práticas de corrupção. Então aquela carência de referências morais e intelectuais, ela se manifesta no topo da hierarquia estatal como um desvio ético, transformando o espaço do funcionalismo público num terreno fértil para a degeneração da classe política e do próprio Estado. Então o indivíduo carente de referências morais, ele perpetua as condutas antiéticas. Isso quando ele está lá no topo da pirâmide. O
o que reflete em quem tá lá embaixo, pelo reforço do exemplo negativo, ou seja, é um ciclo que se retroalimenta, tá ligado? Então aquele princípio filosófico do ovo e da galinha, né, quem veio primeiro, ele se encaixa perfeitamente aqui. Ele tenta explicar a natureza de um ciclo através do paradoxo da causalidade, questionando como que um ciclo que não tem um início nem um fim claro pode ter sido iniciado. Então, já que um ciclo não tem princípio, fica difícil distinguir aonde começa a raiz do problema na sociedade brasileira. E como eu havia falado no começo do vídeo, eu não sou nenhum estudioso da cena política, então eu não posso dar uma solução para um problema que eu só entendo de forma superficial. E bom, no fim das contas, a minha visão, onde eu acredito que o Brasil acabou e não há nada que a gente possa fazer, ela se torna uma visão bem realista. Na comparação com a distopia cyberpunk, no Brasil, o high-tech e o low-life seriam representados pelo grande potencial, tanto econômico quanto tecnológico, que o Brasil teria se não fosse pela baixa qualidade da educação, que limita o acesso da população, que poderia muito bem democratizar a tecnologia, a corrupção do indivíduo e do Estado, que desvia recursos e oportunidades, permitindo que apenas a elite se beneficie dos avanços. O individualismo, que corrói o senso de coletividade, tornando cada um responsável apenas pela própria sobrevivência. A manipulação dos indivíduos em prol de uma narrativa política, a desigualdade social sistemática implantada pelo governo e seus aliados, que ditam o que deve ou não ser dito ou pensado. E tudo isso, no fim, torna nítido a semelhança do Brasil com uma distopia cyberpunk. Então, no fim, se o indivíduo não tem acesso à informação, ele tem mais chances de se corromper. E se o indivíduo se corrompe, ele corrompe a sociedade como um efeito colateral. E a minha conclusão de tudo isso é que a saída para o Brasil é o aeroporto. E que, de fato, não há nada que a gente possa fazer. Entra governo, sai governo, tudo continua igual ou pior. E o brasileiro médio que não busca ver a realidade com os próprios olhos ou também não se importa, faz pouco caso, para ele tá tudo bem ser enganado, contanto que o Bolsa Família caia na conta. E para mim, e para você, que chegou até aqui, bom, é o que sobra. É o que sobra para quem realmente tentou pensar diferente. O Brasil não tem mais solução. E não há nada que você possa fazer. O cyberpunk não é o futuro, é o presente. E o Brasil não tem mais jeito. E só o que eu tenho a dizer é busque sair da corrida dos ratos, crie uma reserva de emergência, seja um ser humano melhor, não dependa de político para viver. Tente buscar um conhecimento útil aos poucos, que faça você ganhar mais dinheiro. Construa disciplina, mas com moderação, e tente aos poucos parar de ser consumista e imediatista. O crescimento de um indivíduo leva ao crescimento de uma sociedade melhor. E se esse conteúdo fez sentido para você, considere se inscrever para acompanhar os próximos. Esse é só o começo, e vai ser um prazer ter você por aqui.